Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Transfigurados em Cristo, na graça do Espírito Santo, na água batismal e na divina Eucaristia. É o tema da nossa oração. A proclamação da palavra de Deus na celebração comporta reconhecer que é o próprio Cristo que se faz presente. A palavra não é uma palavra meramente humana. Cristo se faz presente na palavra de Deus. Portanto, o fiel está obrigado a chegar na celebração desde o início. Não pode comungar aquele que chega depois do Evangelho. E se dirige a nós para ser acolhido. Então, a palavra é Cristo que se dirige à Senhora para que ele seja acolhido. Se dirige a nós para que seja acolhido. Cristo acolhido. Referindo-se à atitude que se deve adotar, tanto em relação à Eucaristia, como à palavra de Deus, quero chamar a atenção que não existe uma dicotomia entre a palavra de Deus e a divina Eucaristia. Não existe dicotomia. São Jerônimo nos exorta dizendo: lemos as Sagradas Escrituras. Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. O Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. E quando Jesus fala em comer a minha carne e beber o meu sangue, João 6,53, embora estas palavras se possam entender do mistério eucarístico, todavia, também, a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. E quando estamos à escuta da palavra de Deus, se nos distrairmos com outras coisas, atenção, o WhatsApp, pessoas que pensam que o padre não está vendo e estão mexendo no WhatsApp, mandando mensagem, tudo isso é um pecado contra a palavra de Deus. Não me corremos em grande perigo espiritual? O evangelho que acabamos de proclamar, Lucas 9, 28 a 36, e que ouvimos com grande disposição interior, relata-nos a respeito do mistério da transfiguração do Senhor, que está intenso e intimamente entrelaçado com a oração e os ensinamentos de Jesus. Está escrito em Lucas 9, 28, depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, Tiago e João, ele subiu ao monte para orar. Subiu ao monte para orar. O Senhor Jesus em oração, atenção, Jesus em oração, não é somente paradigma para nós cristãos. Oh, Jesus em oração, paradigma para nós cristãos. Mas ele é, sobretudo, o mediador da salvação. A salvação, ela é uma oração que Jesus faz por cada um de nós, pelo Senhor que veio aqui pela primeira vez, pelo amigo que fará a primeira comunhão hoje. A oração de Jesus manifesta que ele é o único mediador. Não devemos procurar outras religiões, queridos irmãos, outras coisas. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Está escrito na carta aos Hebreus. Enquanto ele orava, diz o Evangelho, enquanto Jesus orava, o aspecto de seu rosto se alterou, se transfigurou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. Que beleza! A oração, ela nos transfigura. A tagarelice não, nos desfigura a tagarelice. Mas a oração nos transfigura. Trata-se aqui
da transcendência do orante por excelência, a qual é corroborada pelo Pai do céu no batismo no Jordão e na transfiguração. A estrada que Jesus empreende está em harmonia com a lei e os profetas, que estão representados na figura de Moisés e de Elias. O pormenor da conversação entre Jesus, Moisés e Elias tratava-se da última fase do ministério público do Senhor Jesus e da sua Páscoa eterna. Diz Lucas 9,31, falavam de seu êxodo que consumiria em Jerusalém. Portanto, o Nazareno, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele escuta a lei e os profetas anunciarem a sua morte e a sua ressurreição. Ele entra mais profundamente nesta missão salvífica, aderindo completamente à vontade do Pai. O Senhor Jesus, como eu falei na semana passada, ele está reduzido à obediência. A obediência significa um ato, mais do que uma vontade, é um ato, é uma ação. Jesus reduzido à obediência. Com essa atitude, Jesus nos leciona que a autêntica oração consiste precisamente em unir a nossa vontade à vontade do Pai. A autêntica oração é a união da nossa vontade à vontade do Pai. Ah, Padre, eu orei tanto, pedindo a Deus que me desse um carro, me desse um anel de ouro, mas isso não é vontade do Pai? Essa não era a vontade do Pai. Jesus amava repetir: cumpra-se a vossa vontade. Mateus 6, 10. Os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, desfalecem ao entrar na teofania. Diz o Evangelho: Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Contudo, ao despertarem, viram a glória de Jesus. Trata-se da glória relacionada com a vida de ressuscitado, a vida celestial de Jesus. O apóstolo Pedro, tocado pela expressão da glória do Senhor, o Senhor glorioso, da glória do Senhor, pede-lhe para construir 3 tendas. Mas diz o Evangelho, sutilmente, mas não sabia o que dizia. Lucas 9, 33. A presença de Deus, portanto, é indicada. Deus está aqui. Ontem e hoje, Deus está aqui. É a coisa maravilhosa, a coisa magnífica. E nós, assim, em forma de oração e de ejaculatória, quando o sacerdote diz: o Senhor esteja convosco, os fiéis respondem com fé e oração: Ele está no meio de nós. Ele está aqui. Deus está aqui. Daí devemos ter reverência. Precisamos ver o traje que nós frequentamos o templo. Precisamos guardar a nossa língua. Chegar cedo para predispor o coração para a oração. Evitar a curiosidade do olhar, quem está cantando, quem está falando. Mortificar o olhar, é muito importante também. Mortificar o ouvido. É bem interessante, a vida espiritual é de fato algo desafiador. O Evangelho declara: ainda falava quando a nuvem desceu e os encobriu com a sua sombra. A nossa palavra não vale nada. Só então ouviram mais uma vez a palavra do Pai dita por ocasião do batismo: este é o meu filho, o amado, o eleito, escutai-o. Sem fazer nenhuma referência nem a Elias nem a Moisés, os discípulos, os discípulos, são direcionados a interessar-se pela nova fase da revelação de Deus, que toca a sua plenitude na encarnação do Filho amado. Aquele que faz o seu êxodo por meio da cruz. É Jesus, a palavra viva de Deus. Escutai-o. Queridos irmãos, escutemos o Senhor Jesus. Não escutemos os políticos,
Não escutemos os jornalistas, a internet, escutar Jesus. Eu quero ouvir Jesus. Isso é muito importante. Escutar Jesus. Eu quero escutar Jesus. Uma nota espiritual que não foi proclamada hoje aqui, mas está em Lucas 9:36. Os discípulos mantiveram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. O silêncio é uma arte. A palavra diz que o silêncio é ouro. Não só a ausência de palavras na boca, mas o silêncio interior, o silêncio do coração, o silêncio das emoções. Mas nós só alcançaremos a graça do silêncio através de nossa confissão de pecados e da nossa oração cotidiana. Uma moça foi trabalhar comigo e um dia ela me disse: padre, eu não quero mais ficar aqui na sua casa. Minha filha, porque a menina é tão boazinha, é muito silêncio. Eu olho para aquele quadro, me assusta, Nossa Senhora. Aquele quadro me assusta. Olho para o outro lado, aquilo me assusta. Padre, eu sou acostumado a viver escuto televisão de manhã, de tarde e de noite. Aí eu compreendi, pobrezinha, que ela não tinha um hábito de cultivar o sagrado silêncio. E aqui mesmo na igreja, não é? Nos templos, eu não digo na nossa capela, quantas igrejas que durante as celebrações o povo conversa, fala de renda, fala de sapato, fala de carro, e a missa está se desenrolando. Esse tipo de celebração não é para a glória de Deus, é uma ofensa a Deus. Mas é uma ofensa a Deus. A transfiguração de Cristo em nós requer que sejamos purificados dos pecados capitais. Hoje trataremos da inveja. Pecado, padre, eu não tenho inveja não. Meus amigos, não tenho esse pecado da inveja. Eu tenho sim. E eu preciso me confessar. A doutrina está acima do Papa, está acima do padre, está acima de qualquer pessoa. Todos nós somos aprendizes, somos discípulos. A palavra de Deus é maior do que nós. Mas em que consiste o pecado da inveja? O pecado capital da inveja consiste na tristeza diante do bem alheio e a alegria diante do mal sofrido por alguém. Não é assim? Um colega ganhou um prêmio ou tirou a nota maior do que eu. Aquilo me trava o coração. Coisa simples. Nas partidas de futebol, um time vence. Aquele que perdeu nunca está satisfeito. Foi roubo, foi aquilo. Precisamos admitir que o outro fez melhor. O que é o cupim para a madeira é a inveja para a alma. A inveja, ela corrompe a nossa alma. A inveja é assassinato do amor fraterno. Também, ela se manifesta como um pesar voluntário ante o sucesso alheio. Então, o outro é bem-sucedido no seu trabalho, então aquilo pesa no meu coração. Então, tanto diante do sucesso alheio, o sucesso espiritual, intelectual. Há um tempo atrás, sobretudo na Europa, havia grandes produções de filmes sobre os crimes acadêmicos. No tempo em que as universidades premiavam os melhores alunos com a medalha de ouro, muitos daqueles sorteados foram mortos. Mas no nosso dia também, entre nós também, um pesar voluntário ante o sucesso alheio, seja espiritual ou material, sob o pretexto de que isso parece diminuir nosso próprio bem. O invejoso pensa que aquilo que o outro ganhou, que ele devia ter do invejoso.
Eu tenho que examinar minha consciência, viu? Me confessar também. Tá? O pecado da inveja se manifesta na discórdia, no ódio, na alegria maliciosa, nos puxões de tapete, na murmuração, na ironia, na atribuição de segundas intenções, nos ciúmes e na calúnia. O único jeito de combater o espírito de inveja é o exercício da virtude da piedade. É bem provável que haja em nós um pouco ou muito de inveja e de ciúmes, nos sussurros mordazes que ouvimos ou do que comentamos acerca do próximo. Cuidado. Não acreditemos facilmente nas notícias que circulam nas redes sociais. Não pautemos a nossa conduta no disse-me-disse e nem nos noticiários mentirosos que escandalosamente deformam a imagem do adversário, seja ele político ou religioso. Tenhamos cuidado. Digo-lhes que dificilmente fazemos um julgamento com a intenção reta e objetiva. Não somos inocentes. Eu não sou inocente. Não somos inocentes. Concluindo, supliquemos ao Pai, por Jesus Cristo, da graça do Espírito Santo, a fim de sermos transfigurados no seu amado Filho. Do espírito de inveja, livrai-nos, Senhor, juntos. Do espírito de inveja, livrai, do espírito de inveja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.